futuros e futuras canadenses, hoje eu trouxe aqui a Carol do Fala Maluca. Quanto tempo que você não apareceu aqui, né, Carol? Nossa, 1000 anos. Muito tempo. Pois é, né? E ela hoje vai vir aqui pra falar sobre comunidade brasileira aqui no Canadá, né? Melhor. A gente vai bater um papo, né? Exatamente, um papinho. E nada melhor do que trazer uma brasileira, né, pra falar sobre comunidade brasileira, não é mesmo? Como se eu também não fosse brasileira, não pudesse falar sozinha. A gringa falando. E hoje a gente vai entrar em alguns assuntos delicados, falar coisas boas e coisas ruins que a gente veio observando, porque tanto eu quanto ela fomos pra, né, o leste canadense. Ela conheceu muito mais do Canadá do que eu. Eu conheci o Canadá inteiro, eu cruzei o Canadá todo, tá? Dá licença. Mentira. Em breve eu serei eu. Acho que a gente vai poder falar um pouco sobre as nossas vivências, não somente aqui do lado oeste, mas todo o resto, né, que nós temos conhecimento. As pessoas, as diferenças da comunidade brasileira em cada lugar diferente. Então, acho que podemos começar, né? Sim. E óbvio, não esqueçam-se de... Não esqueçam-se. Não esqueçam-se de inscreverem-se no canal da Carol, caso vocês ainda não sejam inscritos, e aqui no canal também. Sim, né? por favor, vão lá. O que você tá fazendo aqui no canal se você não é inscrito ainda, né? É. Só, deixa o seu joinha também, tá? E comenta aqui embaixo, antes da gente começar, o que vocês acham que a gente devia gravar juntas. É verdade. Nesse exato momento, em outro bate-canal, né? Não é nesse canal, mas nesse exato momento tá saindo um vídeo comigo lá no canal da Carol. Isso. Por favor, vão lá. O vídeo é sobre se é possível imigrar pobre, né? E aí? Polêmico também, né? Então hoje só de polêmico. Hoje o negócio é babadão. Então vamos lá, Carol, antes de tudo, conte um pouco sobre a sua experiência. Você já tá aqui há 5 anos, né? Então você tem muito mais conhecimento sobre a comunidade brasileira do que eu. Mais ou menos. Mas, assim, quando eu cheguei aqui, na verdade, não tinha tanto brasileiro, né? Assim, agora tem muito mais. Então, o negócio o Canadá tá pop. Tá vindo brasileiro do ralo, Tá né? vindo muito brasileiro. A gente não tinha mesmo, assim. Eu conhecia... Eu vim aqui... Nossa, por exemplo, canal só tinha Canadá Diário. Não tinha nada, assim, de Vancouver, né? Mas cresceu muito a comunidade aqui. Muito mesmo. Então, assim, se criam grupos, né? Panelinhas, vamos dizer assim. Mas é por afinidade de convivência mesmo. Tipo assim, por exemplo, eu agora sou mãe. Então, eu tenho minha panelinha materna, né? E tem a panelinha... De vez em quando vocês vão ouvir um negócio aí que é a dona Amanda falando. Eu tenho minha panelinha materna, mas tenho também os meus amigos que não têm filhos, que são casais que têm filhos. E aí a gente marca de jogar, não sei o que e tal. E eu sinto que... o pessoal é bem bacana, assim, e... Assim, eu amo os meus amigos brasileiros, amo demais, amo demais. Não tem muito o que discutir, né? Não tem ninguém que vai compreender a gente da mesma maneira do que os nossos amigos brasileiros. Por mais que a gente fale com outros imigrantes, não tem o mesmo background, sabe? A gente veio pro Canadá pelo mesmo motivo, na mesma situação, com todos os mesmos medos. Sim. Né? E pessoas de outros países, por mais que tenham vindo também com basicamente as mesmas intenções, não rola a mesma identificação. Eu acho que... Eu não sei, assim, eu não fugiria de brasileiros no Canadá como eu vejo outras pessoas fugindo. E é engraçado isso, porque é um comportamento muito comum. É aquela coisa, Kate, você tá vindo aqui pro Canadá. Você tá vindo aqui pro Canadá, toma cuidado, porque brasileiro é isso, brasileiro é aquilo outro. Mas você sabe que tem uma coisa, assim que eu cheguei, assim, sei lá, no primeiro ano que eu cheguei, eu lembro que eu encontrei uma pessoa no ônibus. E essa pessoa chegou e falou pra mim... Aí eu tava conversando com meu marido em português. E aí ele chegou e falou pra mim assim... Dá licença, vocês são brasileiros, né? Assim... Aí a gente começou a falar e tal. Aí ele falou assim... Pô, legal vocês falarem, porque quando eu cheguei e falei com os outros brasileiros... Começou a falar inglês entre eles. Pra fingir que não era brasileiro. Aí eu, nossa, que esquisito. E tipo assim, sabe? Eu achei tão feio isso, sabe? Por quê? Não tem necessidade, assim. Tem brasileiro que quando ouve alguém falando português... Ou sai de onde tá, ou começa a falar inglês pra não dar a entender que é brasileiro também. Se não desse pra entender o sotaque, né? Tipo assim. Não, mas o sotaque pode vir de qualquer canto, né? Mas uma coisa que eu já ouvi, tanto aqui com relação a Vancouver, quanto com relação a Toronto, é justamente isso. Kit,
cuidado com os brasileiros, porque os brasileiros são isso. O brasileiro é falso, o brasileiro só quer saber do seu dinheiro, o brasileiro só quer saber de passar a perna. E isso é uma coisa que assusta muito quando a gente vem pra cá, porque eu fico pensando assim, quando a gente vem pro Canadá, pelo menos quem eu imagino que vá me acolher, sejam os brasileiros, não Sim. quem vai me passar a perna, sabe? E eu não acho que é todo mundo que queira te passar a perna, não. O que eu vejo tem gente que, especialmente se a pessoa tá querendo te vender alguma coisa, isso eu sempre falo, eu repito muito. Babado, se a hein? pessoa Babado. tá querendo te vender alguma coisa, fica de olho aberto. Às vezes você não percebe que ela tá querendo te vender alguma coisa. Você traz ela na sua casa, ela come junto com você, ela fica junto com os seus filhos, não sei o quê, e no final das contas você vê que aquilo que ela tava fazendo, na verdade, é porque ela... Uma segunda intenção. sabe? Isso é uma coisa que... E aí, quando ela vê que ela não consegue vender mais nada pra você, ela some da sua vida. É muito esquisito, é muito esquisito. Ou, por exemplo, coisas como... você vê um canadense e um brasileiro oferecendo o mesmo serviço. O brasileiro vai oferecer mais caro pro brasileiro do que o canadense, porque o brasileiro que chegou, às vezes, ele não tem inglês ainda. Então ele precisa do brasileiro. Ele precisa de mim. Então eu vou cobrar mais caro porque ele não vai fechar com mais barato, porque ele não vai conseguir se comunicar com mais barato. Olha. Então esse tipo de coisa... Não, pois é, assim, eu tenho muitos amigos e, assim, acho que a maior parte dos meus amigos não tá querendo nunca me vender nada. Foram pessoas sempre muito solícitas, muito amáveis comigo, que me ajudaram com tudo. Hoje eu tento retornar tudo que me deram em dobro para as outras pessoas. E eu vejo que essas pessoas que foram sempre solícitas comigo, elas nunca cobraram nada em troca. Que é outro problema do brasileiro. O brasileiro, ele quer ver gratidão, ele quer ver que você vai chamar ele pra festa de Natal porque ele te ajudou com aquela coisa quando você chegou, sabe? E eu não tenho esse pensamento porque eu acho que quando a gente ajuda alguém, a gente tá fazendo pela pessoa e pela gente. Porque acho que ajudar os outros faz muito bem pra gente. E eu não fico buscando essa coisa de gratidão. E eu acho tão feio quem fica buscando gratidão, sabe? Acabou, resolveu o seu problema, então segue o seu caminho. Pelo amor de Deus, segue o seu caminho, vai ser feliz. Não precisa olhar pra trás, sabe? Eu não consigo compreender muito bem essa necessidade de gratidão que o brasileiro tem e que faz com que, quando você não recebe gratidão em retorno pelo aquilo que você fez por aquela pessoa, o brasileiro ele fica meio amargurado de querer ajudar outros brasileiros. Assim, não, eu não vou mais ajudar brasileiro porque brasileiro é muito ingrato. Sabe? Isso. Eu um ciclo, né? Eu acho feio. É um ciclo e não acaba nunca. E aí você vai vendo esse comportamento se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. E, na verdade, era pra deixar você falar, né? O que eu tô falando. Não, pode você falar, quer convidar. por favor. Não, mas é um bate-papo. Não, eu não sei se você reparou essas coisas. Não, e tem também, por exemplo, quando você falou do negócio de Natal, eu lembrei que quando a gente passa muito isso com relação à festa de criança, por exemplo, que eu posso falar com a experiência que eu tenho com relação à festa de criança. Aqui as festas são menores. Óbvio que a maioria dos brasileiros, inclusive, que eu conheço e tal, fazem festas muito maiores. Eu gosto de fazer uma festa mais intimista, mais parecida com a do canadense, que é uma festa 100% voltada pra criança, vamos dizer assim. Então, assim... no Brasil, que é 100% voltado pra adultos. Praticamente, né? Até tá começando a chegar, porque eu acho que tá faltando, né? Então, tá começando a chegar essa coisa, vou fazer uma festa menor. Mas, assim, e eu gosto. Então, assim, eu lembro que, acho que foi no segundo ano, meu filho, o primeiro foi no Brasil. Mas o segundo ano, eu fiquei no impasse com algumas pessoas de dever a satisfação justamente por causa disso. Porque eu falei assim, pô, mas e se eu não chamar fulaninho? Ela vai ficar chateada porque eu não chamei. E tipo assim, ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Ela também tem filhos, né? Aí, assim, eu fico assim, sabe? Quando na verdade, aí eu botei na minha cabeça, não, peraí, a festa é do meu filho e ele vai se divertir com os amigos dele. E até hoje é o mesmo grupinho que vem nas festinhas, sabe? Assim, eu faço uma coisa aí, geralmente chove, então é aqui em casa, então é um negócio pequeno mesmo, sabe? E é isso, assim, e aí eu fico com medo, mas assim, pessoas próximas a mim, que até casais sem filhos e tudo mais, que eu não chamo pra festa do meu filho, eles entendem, assim, pelo menos eu acho que não ficam chateados. Se ficam, eu não tô sabendo. Eu acho que o brasileiro ele acaba ficando um pouco sozinho, né? Você largou tudo na sua vida do Brasil. E às fica vezes... mais carente. Não, fica um pouco mais carente, talvez, eu não sei. E uma coisa que eu acho também da comunidade brasileira é que
A gente, no Brasil, a gente acaba sendo... Eu falo a gente porque eu sou brasileira, né? Então eu não posso fingir que eu não sou brasileira e falar os brasileiros como se, né, eu não fizesse parte da comunidade. Mas o brasileiro, ele é muito preconceituoso. E normalmente o preconceito do brasileiro, ele tem a ver com classe social, ele tem a ver com religião, né? Às vezes, não, a minha religião acha que homossexualidade é um horror, então eu não gosto de gay. Né? E aí eu não vou falar com as pessoas queridas. Exatamente. Então, às vezes tem, não, eu tenho problema com pobre, né? Ou então eu tenho problema com negro. Ou então eu tenho problema com gordo. Sabe, assim, um negócio tão bem nesse... tem problema com Deve gordo. ter de tudo mesmo. Então, vem esse pensamento, e muitas vezes os brasileiros trazem isso pra cá. Mas esse tipo de preconceito é um preconceito diferente. Tem a ver com a classe social, tem a ver com a estética da pessoa, tem a ver com a opção sexual da pessoa, né? Aqui não. Quando você chega aqui no Canadá, você às vezes desenvolve um outro tipo de racismo, né? Baseado em estereótipos. Né? Baseado em estereótipos por conta de choques culturais, que não tem nada a ver com aquele outro tipo de preconceito, né? Porque a pessoa é diferente, na verdade a cultura dela é diferente. Aí você fica meio assim, nossa, mas fulaninho não lava a mão depois de fazer xixi, sei lá. Né? Tem umas coisas do tipo, né? Se você trabalhou com 100 pessoas de etnia tal, e todas as 100 pessoas mostraram o mesmo comportamento, você vai criar um estereótipo. Você vai criar um preconceito baseando 100 pessoas numa população que pode uma ter amostra de 1 bilhão. Entendeu? Uma coisa... Mas tem a ver muito com choque cultural. E o que eu vejo o que me incomoda, na verdade, não são os preconceitos criados pelos choques culturais, porque isso vai de experiência para experiência, né? A gente nunca sabe o que a pessoa pode ter sofrido ou não. Assim, eu não tô defendendo o preconceito de forma nenhuma, tá? Mas o preconceito que você traz do Brasil pro Canadá é o que me incomoda. Eu vejo que a nossa comunidade brasileira, por mais que ela fale assim, não, estou aberta, eu estou indo para um país liberal, estou indo para um país onde tudo é aceito, onde todo mundo fuma maconha, onde todo mundo pode... se respeita. Na verdade, a pessoa não é generalizado, tá? Não é todo mundo que se respeita, por favor. Não é todo mundo que se respeita e também não é todo brasileiro que desrespeita. Exato. Né? Não. Então, mas eu vejo, assim, essa característica como comunidade brasileira de um povo que traz todos aqueles preconceitos que tem no Brasil pra cá, né? Fala que tá aberto e que na verdade não tá, sabe? Eu acho que assim, não posso tem que mudar, é complicado, mas a gente tem que tentar trabalhar internamente pra poder mudar e se adaptar à vida aqui, sabe? Tipo, você tá saindo de um país porque você quer uma vida melhor, então por que não se abrir? É óbvio que se você for só pra estudar inglês, é muito difícil você tentar se abrir. Tô indo lá de farra, não sei o quê, não. Mas se for uma pessoa que quer imigrar com família ou por conta mesmo, que tá cansado do Brasil, não sei o quê, você tem que se abrir, sabe? Você não pode ficar... Eu acho assim, eu não vou apontar o dedo pra todo mundo não falar de mim, sabe? Eu tenho um problema muito grande com maconha. Eu tenho horror do cheiro de maconha, porque isso foi um preconceito que eu trouxe do Brasil. Sim. Mas isso mas o cheiro é ruim, velho. Tá justificando o meu preconceito. Mas isso não significa que eu não vou fazer amizades com pessoas que fumam maconha, ou que eu vou me afastar de, sei lá... fulaninha é uma maconheira, não vou falar sabe? com ele. Não é isso que vai acontecer. Mas eu vejo esse comportamento, assim, de querer afastar, ou de querer... Nossa, vamos homens machistas pra caramba na internet. Fala bobagem na internet. Ou... Tá fazendo cocô. Ou qualquer tipo de preconceito e mostrando isso na internet, o que é mais esquisito, né? É mostrar esse tipo de coisa na internet como se o país no qual você está... Não, como se no país no qual você está agora apoiasse esse tipo de coisa, sabe? Então isso é uma coisa que me deixa muito triste com relação à comunidade brasileira aqui. Mas eu não posso falar de uma maneira geral. Isso que eu ia falar. Às vezes é uma coisa também, sei lá, de Vancouver. Daqui. Pode ser uma coisa local daqui, eu não sei. Você vê a comunidade brasileira de Toronto é extremamente treteira. O povo vai criar treta. Aqueles brasileiros em Toronto... Babado. Brasileiros em Toronto é uma treta atrás da... Babado, hein? Mas chega a ser engraçado, assim, o tanto de gente sem paciência. É mesmo, eu acho que o pessoal daqui é bem mais treteiro. No grupo. No grupo. Eu acho que em grupo... Grupo todo mundo é
forte, né? Todo mundo é forte. Né? Muita gente tá no Brasil ainda, né? Também falando sobre isso. Mas assim, o que eu vi, eu acho que assim, tanto aqui quanto, eu não sei, lá, por exemplo, eu fiz amizades ótimas, sabe? Tipo, em Toronto. Também. Que eu fiquei assim, eu não quero ir embora, sabe? Tipo assim, mas não dá, né? Eu não tô lá. Então, assim, mas eu achei o pessoal de lá muito bacana, o povo que eu conheci. Eu tenho amigos mesmo, desde o Brasil, que estão morando lá, que moram lá e amam. E, por exemplo, uma amiga minha que morava aqui, foi pra lá, foi pra Calgary, aí é Calgary, já mudei de província. Aí foi pra Calgary, né, em Alberta, e daí voltou pra cá porque não conseguiu se introduzir. Além do frio pra ela, que foi muito forte, ela se rachava todinha, ela falou que já era uma comunidade muito pronta, muito feita. E pra você entrar, no caso dela, foi muito difícil. Ela não conseguiu entrar na panela de Calgary. Mas assim, eu não sei até que ponto que isso foi uma experiência de uma pessoa, claro. né? Então, assim como o Winnipeg também, dizem que são os grupos bem fechados e que eu soube por uma experiência também de uma pessoa. Então, assim, são grupos também bem fechados. E toda panelinha é meio difícil, né, de entrar. Quando é uma panela muito fechada, mas, sei lá, eu não sei. Não sei o que pensar. Eu vejo aqui que os grupos se mesclam. Assim, eu tenho meu grupo. Sim. Né? Eu tenho o meu grupinho, que vai ser aquele grupinho que eu vou sempre chamar pra fazer as coisas. Mas o fulaninho tem o grupinho dele e eu faço parte do grupo dele e a gente acaba, se a gente se gostar ali no meio, a gente vai aumentando esse grupo. Pelo menos aqui em Vancouver. Eu tenho isso também. Por exemplo, o que eu achei da comunidade brasileira de Toronto? Eu achei ela jovem, eu achei ela, sabe, com disposição. Eu achei ela com disposição, sabe? Aí tinha gente que tava indo trabalhar, tinha gente que veio passear de bicicleta, sabe? Uma comunidade com disposição. Eu gostei muito da comunidade de lá, sabe? Foi assim, pessoas que eu já conhecia, que eu gostava muito, e eu conheci outras pessoas lá com uma vibe, assim, incrível. Em Montreal eu vi que o pessoal ajudava bastante, assim, quando sabiam que eu tava em Montreal, o pessoal me ajudava bastante. Então eu não sei se era uma coisa, tipo, só por ajudar, né, no sentido da internet mesmo. Mas eu conheci só o Bruno, né? Uma pessoa fofa, querida, que eu amei, assim. Eu acho que a comunidade brasileira de Montreal, ela paga de diferentona. Né? Eu achei, assim, o papo é muito diferente. É muito diferente o papo do pessoal de Montreal. Pelo menos, assim, as pessoas com quem eu conversei. E eles realmente, assim, são aquelas pessoas que você vê que eles falaram, eu vou pra aquela parte do Canadá que é completamente diferente, que tem, pra começar, que é outro idioma. Né? Então, assim, são pessoas... É diferente. São pessoas com um estilo muito diferente. É pagar de diferentão mesmo. Não que isso seja uma coisa ruim ou uma coisa boa, é uma coisa... Não, é porque se identificou mais, né? Talvez com a província, porque Quebec é completamente diferente, né? A gente tem que falar... É que nem Toronto, por exemplo. Toronto, você falou que é o pessoal mais jovem, mais ativo, porque, né, é o pessoal mais baladeiro, eu acho. Não sei, a sensação que eu tenho de cidade grande, uma coisa mais... Aqui é roça, gente. Aqui só dá capial. Aqui é roça. Agora, aqui o pessoal é mais, sei lá, eu não sei. Mais tranquilo. Tem pessoal, mas é mais tranquilo, uma vida mais tranquila também, né? Menos estressante, talvez. Então o pessoal talvez seja mais tranquilo. Pra ver o pôr do sol na praia. Vai fumar uma montanha. Assim, é mais zen. Agora, por exemplo, o pessoal de Ottawa, eu achei muito família. Sabe? Eu achei muito acolhedor. Foi muito diferente. Foi a coisa assim de você... Eu me senti em casa, então. Foi a coisa... Acho que um dos motivos também pra eu querer muito ir pra lá, porque eu realmente me senti em casa. A comunidade brasileira de lá me fez sentir em casa. E... Nossa, eu tô com saudade de Ottawa. E eu falo Ottawa pra falar Ottawa. Eu já descobri que eu não posso falar em inglês. Por quê? Não sei, todo pessoal. Mundo fala? Eu falo... não sei, eu falo Ottawa também. Mas a gente tinha que falar Toronto, ou Vancouver, ou Montreal. Né? Montreal. Não sei nem se é assim que fala. Eu também não sei. Mas assim, de uma maneira geral, a comunidade brasileira, ela é bastante desunida, assim. Foi o que eu falei, né? Já falei bastante sobre isso. Mas quando ela se une... Cara, eu acho que é uma amizade assim pro resto da vida. Quando ela se une, é uma amizade que é amor à primeira vista. E eu acho que é mais ou menos isso, assim. A mesma coisa pra uma amizade pra um canadense.
Né? Quando finalmente chama de amizade, é uma puta de É amizade. de verdade, né? É pra vida toda, né? Esses amigos que eu tenho aqui, eu já tô chorando, sofrendo por antecipação. Se eu vou me mudar no ano que vem, eu já tô sofrendo, porque eu vou ter que dar adeus. Mas é verdade. Mas eu acho assim, eu acho isso. Mas eu não troco os meus amigos brasileiros por nada. Eu tô indo embora, deixando um pedaço do meu coração aqui. E... Não deixem de fazer amigos brasileiros, sabe? Resumindo aqui o vídeo. Não deixem de fazer amigos brasileiros. São as pessoas que vão dar suporte pra vocês. São as pessoas que vão te acolher, Sim, né? muito. Mas também podem ser as pessoas que podem passar... podem te passar... Não as mesmas, tá? Às vezes as mesmas, mas... Né? Às vezes te acolheu porque depois você te cuidado com as suas amizades. Cuidado com as amizades, mas converse com pessoas antes de você chegar aqui. Já vá criando um vínculo com pessoas antes de chegar aqui. Eu fiz muito isso. Praticamente todo Mas mundo... você tinha um canal antes, né? Muita gente, isso facilita já, também, vai. Exatamente, mas quando eu digo assim, converse com as pessoas... eu não tinha, e não tinha... Desculpa te cortar, mas, por exemplo, eu tinha um blog, realmente. Eu conhecia a Lu, conhecia a Ana Paula de um outro blog e tudo mais, através disso. Mas... É complicado, assim, você fazer amizade. Tanto que eu vim aqui, eu fiquei perdida, sabe? Eu conhecia a Biba, mas era através dos maridos, que eram animadores, então... Sabe, assim, é complicado. Às vezes, tem muita gente que chega aqui e que a gente tem amigo em comum e que viram meus amigos. Tipo assim, eu tenho uma super amiga minha que ela tinha uma amiga que era minha e dela, independente, em comum. E aí, essa amiga dela falou, fala com a Carol... Que ela tá lá, não sei o que, não. Hoje em dia, essa pessoa... Deu pra entender? Ela é a minha amiga hoje em dia. Ou deu um nó na cabeça de todo mundo? Não, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, enfim, amigos em comum, porque sempre tem alguém que conhece alguém que tá morando no Canadá, né? Eu acho que isso, agora virou moda, sim. Tá pop. Então, assim, tem isso também, entendeu? Aí você cria uma proximidade maior. Muita gente entra em contato comigo, de amigo, por causa disso também, né? Então, façam amigos brasileiros. Sim. Mas também tomem cuidado com fofoca, porque especialmente aqui em Vancouver, que é deste tamanho aqui... Roça! Pois é. Todo mundo se conhece? Que houve, bebê? Tá acabando a paciência. Tá bom. Já estamos acabando. Então, gente, acho que por hoje é só. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Você que me convidou, tô na sua casa. Inscrevam-se no canal da Carol, inscrevam-se aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Vai conferir o vídeo que a gente gravou lá no canal da Carol. E acho que é isso, né? Deixa o seu joinha e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau!